Olá, mulheres, eu me chamo Larissa Couto e que honra estar mais uma semana com vocês para compartilhar aquilo que Deus tem falado comigo. E hoje eu quero começar falando que nem sempre os desafios da sua jornada são sinônimo de falta de comunhão com Deus, de pecado. Às vezes a gente tem uma ideia errada a respeito de maturidade espiritual e santificação. A gente pensa muitas vezes que à medida que a gente caminha com Deus, as coisas vão ficando mais leves. Vamos nos tornando imunes às artimanhas de Satanás, as provações vão diminuindo, porque a gente já venceu algumas etapas com Deus. Mas eu preciso te dizer que cada vez que somos aprovadas, a gente muda o nível. Isso não quer dizer que os testes cessaram, pelo contrário, eles também mudaram o nível. Seremos testados até o dia que o nosso Redentor nos chamar de volta para o lar. E a gente precisa aprender a mudar a perspectiva a respeito dos testes de fé. Os testes em Deus, eles nunca vão ser para nos reprovar, mas nos aprovar. É através deles que descobrimos onde está o nosso coração, que somos forjadas. As nossas provações são ferramentas para moldar o nosso caráter. Nada na nossa vida é em vão ou sem propósito. Nenhuma dor em Deus é vazia. Com Ele, a gente sempre vai passar por tribulações, tendo a certeza da vitória. É interessante que no livro de Daniel, capítulo 6, conta a história de quando ele foi para a Cova dos Leões. E é importante a gente ressaltar que quando Daniel vive esse momento, ele não é mais um garotinho. Ele já tinha uma história com Deus, já tinha passado por momentos em que sua fé tinha sido testada. Ele já tinha inclusive sido aprovado. Quando era mais novo, escolheu se abster dos manjares do rei para não se contaminar. Já tinha saído da posição de exilado para conselheiro do rei, um dos cargos mais altos do Império da Pérsia. Ou seja, Daniel não estava no início da caminhada da vida dele como Senhor. E muito menos, ele não era alguém que não se posicionava em Deus. Mas ainda assim, ele teve a sua fé testada. Porque não importa a sua idade, não importa quantos anos você caminha com Deus, os testes de fé chegarão e a forma como nos posicionamos diante desses testes determinam se seremos aprovadas ou não. Se você perguntar a qualquer criança que vai à escola bíblica dominical quem foi Daniel, a primeira resposta que ela vai te responder é que Daniel é aquele homem da Cova dos Leões. A forma como nos posicionamos em meio aos momentos de maior adversidade será o nosso legado, o nosso testemunho, a forma como seremos lembrados. Como você tem se posicionado diante das covas dos leões que você tem enfrentado? Eu quero voltar um pouquinho à história de Daniel, antes dele ter sido lançado na Cova dos Leões, e te contextualizar. Porque a história dele tem ensinamentos preciosos nesse capítulo. Como eu falei já, Daniel, nesse momento, ele já era idoso, já tinha saído da posição de exilado, já tinha sido levantado pelo rei Dário como um dos 3 presidentes para governar os 120 príncipes que o rei levantou. Mas Daniel, ele começou a chamar a atenção porque ele tinha o espírito excelente. A palavra de Deus diz exatamente isso. Daniel tinha um espírito excelente. Porque Daniel não servia ao rei através do seu serviço, mas ele servia ao próprio Deus. Ele fazia do seu serviço uma forma de adoração ao Senhor. E é assim que Deus espera que sejamos. Deus não quer que você seja ministro do Evangelho quando você está dentro da igreja. Ele te levantou para dentro da esfera que você está plantada. Adore ao Senhor em espírito e em verdade, através da excelência. Que tudo aquilo que você fizer, jorre excelência, você faça como para a glória do Senhor. Se você é um profissional, faça da melhor forma o seu trabalho, porque você não está fazendo para o seu chefe, você está fazendo para Deus. Se você é dona de casa, faça tudo com espírito excelente. A palavra ela é muito clara. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. Você foi equipada para onde você estiver se destacar pela excelência naquilo que faz, para que através do seu serviço, Cristo seja visto e glorificado. Mas toda vez, gente, que alguém se destaca, as pessoas ao redor começam a se incomodar e fazem de tudo para abafar, para paralisar. E não foi diferente com Daniel. Os outros presidentes e príncipes começaram a procurar algo que Daniel estivesse fazendo de errado, mas eles não encontraram absolutamente nada. E aí, Daniel nos ensina mais uma vez. Existe uma frase maravilhosa que diz que para você ser tão íntegro, que para falarem mal de você, precisem mentir.
Daniel era essa pessoa, tão irrepreensível que não havia nada que o trouxesse culpa. E os inimigos entenderam que a única forma de acusarem Daniel era encontrando algo na lei contra o Deus de Daniel. Eles então criam um edito que proibia qualquer oração ou petição que não fosse ao rei. E o rei assinou. E aí em Daniel 6, 10 e 11 diz: Daniel, quando soube que o dito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Ou seja, os inimigos de Daniel, eles sabiam exatamente o horário que ele fazia as suas orações e foram até lá para pegar ele em flagrante. Mas seria muito simplista dizer que Daniel foi lançado na cova dos leões porque ele orava, porque isso na verdade não é a totalidade, porque ele podia orar em pensamento, sem falar em voz alta, com a janela da casa fechada. A questão foi que Daniel não abriu mão da sua rotina espiritual. Ele não negligenciou a sua forma de adorar a Deus para se proteger ou para evitar ataques contrários. Ele foi para casa, ele abriu a janela voltada para Jerusalém, que era costume do povo judeu, e orou como de costume. Porque isso também é uma forma de testemunho. Os nossos costumes com Deus precisam permanecer. Precisamos entender a importância de estabelecer e honrar a nossa rotina espiritual, porque é a disciplina espiritual que fortalece os nossos músculos na fé. É por isso a pressão do inferno sempre vai ser para atrapalhar os nossos hábitos espirituais, fazendo a gente pensar que é bobagem criar uma rotina com Deus. É religiosidade, mas eu quero te falar que se alimenta o seu espírito não é bobagem, é prioridade. Quantas vezes a gente, por muito menos, abre mão da nossa rotina com Deus, porque chegou uma visita em casa ou porque a gente está sobrecarregado no trabalho. E a primeira coisa que a gente pensa é, deixa eu cuidar das coisas que eu preciso cuidar e quando sobrar um tempo, eu oro. Quando sobrar um tempo, eu dedico ao Senhor. E outro ponto importante é que quando os inimigos apresentaram Daniel ao rei, não falaram de quem Daniel era agora, mas lembraram que ele era um exilado da Babilônia. Ignoraram que ele agora era um dos homens mais importantes do Império da Pérsia. Porque é assim que as pessoas fazem. Elas se levantam para esvaziar a nossa história, para ignorar quem a gente é agora e resgatar quem éramos, para minimizar a nossa identidade. Mas eu quero te dizer uma coisa, toda vez que isso acontecer, não tenha vergonha, não se sinta diminuída, isso só aumenta ainda mais a glória de Deus sobre a sua história. Você era realmente aquilo, mas hoje você se tornou isso, e Deus seja louvado. O rei percebeu a verdadeira intenção dos inimigos de Daniel ao criarem aquele edito, e ele tentou de alguma forma revogar para evitar que Daniel de fato sofresse as penitências, mas não tinha como, e assim é na nossa vida. Quantas vezes algumas pessoas não fazem nada por nós, não porque não querem, mas porque não conseguem. E quando o socorro da terra acaba, gente, o céu começa a se mover em nosso favor. Existem livramentos da cova, mas também existem livramentos na cova. E Daniel, durante uma noite inteira, viveu não só o livramento, como desfrutou da presença, porque o Deus que nos livra na cova permanece conosco durante todo o processo. Eu não sei quais são os leões que têm rugido na frente de você. Seu desemprego, seu casamento quebrado, se são filhos perdidos, a perda de alguém querido, alguma doença, calúnia, difamação. Mas eu quero te lembrar que durante todo o tempo, Daniel não esteve sozinho. A palavra fala que havia o anjo com ele. E toda vez que a palavra de Deus diz o anjo, é uma cristofania, quer dizer que é o próprio Cristo ali junto com Daniel durante toda a noite, fechando a boca dos leões. Da mesma forma, o próprio Cristo está do seu lado nessa cova, você não está sozinha. Não importa quão famintos os leões estejam, não importa quão assustador e terrível essa situação se pareça, o próprio Cristo está com você.
E se Ele está com você, você pode descansar. Porque Ele não dorme, Ele não falha, Ele trabalha em seu favor, Ele tem interesse em você. Se o leão da tribo de Judá não decretou o fim sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, sobre o ministério que Ele te confiou, é porque não terminou. Não tem leão capaz de destroçar aquilo que está guardado no leão da tribo de Judá. A palavra fala que Daniel saiu da cova sem nenhum dano. Por mais traumático que tenha sido passar a noite com leões querendo te devorar, as situações não interferiram quem Daniel era. Ele permaneceu crendo em Deus. Ele escolheu desfrutar da promessa de Cristo, mesmo tendo ao lado leões famintos. Daniel escolheu permanecer escondido em Deus, mesmo exposto àquilo que todo mundo disse que seria o fim. Eu não sei aquilo que você está passando, mas assim como Daniel, diante das afrontas, você vai desfrutar da presença e vai sair da cova sem nenhum dano, porque os testes em Deus não são para te reprovar, as adversidades em Deus não são para te matar, mas são testemunhos para que a glória de Deus reluza ainda mais sobre você, para que você acesse lugares espirituais jamais acessados antes e viva milagres. E por vir, as revelações escatológicas de Daniel vêm todas a partir daquilo que parecia que era o fim da vida dele, o fim do ministério, do casamento. É só o começo do maior mover de Deus na sua história, das maiores revelações. Quando parecer que tudo está no final, quando parece que é o fim pra gente, é hora do Deus impossível assumir o controle. E quando Ele está na direção, mulheres, a gente acessa a melhor parte da nossa história. Que você confie o seu coração, que você guarde o seu coração, crendo que não tem a ver com você, mas com Deus que guerreia por você, o Deus que entra na cova com você, o Deus que fecha a boca dos leões por você, o Deus que te protege, o Deus que te capacita, o Deus que te forja e o Deus que te aprova. Que você tenha uma boa semana.